caso de recuperação judicial vinha seguindo aumentando consideravelmente nos últimos meses. Com a crise provocou com a pandemia, aumentou ainda mais. Coloca a reportagem no ar. Nós já mostramos várias reportagens aqui na programação da RIC Record TV de empresas que estavam lutando, se recuperando judicialmente, que já tinham feito o pedido, já tinha o plano aprovado e estava fazendo os pagamentos de acordo. Agora, com a crise provocada pelo novo coronavírus, muitas empresas não estão conseguindo honrar esses pagamentos porque não estão faturando, né? E aí, o que essas empresas devem fazer? Quem vai ajudar a gente a responder essas perguntas para os empresários é o advogado especialista no assunto, Wesley Vieira, que já está aqui com a gente. Wesley, existe alguma recomendação para esses empresários que já estavam ali cumprindo o plano de recuperação judicial? O Conselho Nacional de Justiça, ele lançou recentemente, né, uma diretriz a todos os tribunais da União para que eles possam rever os planos judiciais. Porque, assim, com a pandemia, que é algo que realmente ninguém esperava, houve aí muitos problemas, tanto de fornecedores como clientes, mesmo que a empresa, às vezes, o ramo de atividade, ela esteve ativa, porém, ela não conseguiu manter-se, né, no mercado como ela estava antigamente. Então, realmente, os planos não estavam sendo cumpridos, muitos não conseguiram honrar o plano. E qual que é o resultado disso? A empresa que não cumpre um plano de recuperação aprovado é falência. Então, nós não queremos mais falências aqui no Brasil. Por conta da falta de faturamento, é como se tivesse uma nova oportunidade de refazer esse plano, talvez com uma condição melhor. Exatamente. Então, é verificado o plano que vinha sendo cumprido e verificado dentro das circunstâncias atuais, né, da realidade atual da empresa em recuperação, qual é a possibilidade de pagamento, porque a ideia é que a empresa se recupere. A gente estava observando aí nos últimos meses, na verdade no último ano, tinha começado a querer cair o número de pedidos de recuperação, né? Exatamente. Nós tivemos em 2016 um boom de pedidos, na época de uma crise política aqui no Brasil. Tivemos um aumento expressivo naquela época e vinha caindo gradativamente. Esse ano, com a aprovação da reforma da Previdência, tinha diminuído mais ainda. Para você ter uma ideia, tinha caído 40% o número de pedidos de recuperação judicial e falência. Contudo, agora saiu como eu posso dizer, um estudo do FMI, né, em relação ao Brasil e às empresas em recuperação judicial, enfim, e a expectativa e a estimativa do fundo é que aumente agora em diante, né, os pedidos de recuperação judicial em 40% pelo menos aqui no Brasil. Em regra, mês, eram pedidos aí de 1.000 a 1.500 pedidos de recuperação no Brasil todo. Agora, a expectativa é que sejam feitos aí 2.500 pedidos de recuperação. Tendo em vista isso, com certeza vai haver aí um aumento bastante relevante no pedido e no trâmite de processo junto à Justiça brasileira. E aí, gente, tem mais uma situação que o pessoal que deve estar assistindo agora está se perguntando, inclusive os empresários que estão assistindo agora devem estar se perguntando, mas e aí, a minha empresa não está conseguindo pagar os tributos por conta da falta de faturamento, o que eu devo fazer? Será que é hora de pedir a recuperação judicial? Será que não? Então, o Wesley vai explicar isso para a gente. Qual que é o momento certo, assim, que o empresário avalia a situação da empresa dele e fala, não, agora não dá mais certo, eu preciso dessa recuperação? Nós estamos aí orientando bastante cautela, né, por parte do empresariado. Por quê? Nós não sabemos ainda até quando querendo ou não, existe uma certa restrição a várias atividades, não sabemos até quando vai isso, não sabemos quando vai ter uma vacina, não sabemos quando vai ter um tratamento adequado. Esse momento é um momento que as empresas vão ter que se reinventar, vão ter que se analisar com muita, digamos assim, com muita peculiaridade cada um dos seus custos, rever os seus custos, rever a forma de trabalho, diminuir ao máximo para que eles consigam suportar esses custos, né, de agora em diante. Caso não seja possível, existe a recuperação judicial e
também outras medidas que podem ser adotadas, né? Às vezes um próprio refinanciamento por parte do governo, renegociações com as próprias entidades bancárias, mantendo a atividade da empresa, porque sem atividade eu não vou conseguir pagar nem isso e nem nada. Então, assim, acho que esse é um momento de cautela e bastante precaução e muito estudo. Acho que agora é o momento daqueles empresários que não conheciam sua empresa, conhecer ela profundamente e se reinventar. Tá certo. Muito obrigado, Wesley, pelas informações. Tá aí, então, gente, informações importantes para os empresários que estão passando pela recuperação judicial e para quem também está aí preocupado com os pagamentos de tributos. A expectativa do setor é que em breve o governo lance aí um pacote de reparcelamentos de tributos a nível nacional. Voltamos ao estúdio. Tá aí, então, você que é empresário, que todos estão passando por dificuldade, o pequeno empresário, o comerciante, o grande empresário também, é o momento de conversar. Esse eu acho que é a parte mais importante, conversar. Conversar com quem você está devendo, porque quem está devendo para você vai vir conversar com você também. Então, você vai ter que renegociar com quem você tem para receber e você vai ter que conversar para tentar renegociar com quem você está devendo. Então, vê a melhor maneira, conversar, acredita se a gente está na expectativa, que já está vindo aí alguns posicionamentos, principalmente para quem é empresários e os pequenos, né? De um reparcelamento por parte, porque não se sabe quanto tempo vai ficar essa situação por parte do governo, tanto municipal, estadual, como também os tributos federais, para saber como é que vai ficar, porque se não está pagando agora, depois vai ter que pagar. Mas e aí você vai ter renda para pagar tudo de uma vez só? Coloca o Sandro comigo aqui, porque o Sandro é bastante experiente sobre esse assunto, porque o empresário, por exemplo, é como se fosse estar empurrando agora os tributos com a barriga. Ok, agora eu não estou faturando, mas eu também não estou pagando meus tributos ISS lá, ok. Só que daí, quando voltar, por exemplo, à normalidade, não se sabe se vai ser mês que vem, se vai ser no outro, que aí vai vir o tributo do mês e mais esse tributo que ficou para trás, é a possibilidade, daí não sabe se ele vai ter o dinheiro para pagar. Então, tudo tem que se aguardar um posicionamento por parte do governo para saber como é que vai ficar a situação. E quando você tem que negociar alguma coisa fora do governo, conversa. Essa conversa é mais importante. Porque é fácil falar assim, ó, agora você não vai pagar o imposto. Ok. Não tem dinheiro porque não está faturando, não tem como pagar. Ok. Mas lá na frente vai ter que pagar 2 no mês só. E aí, como é que o empresário vai conseguir manter esses compromissos, né, Sandro? Não é um perdão da dívida, né, Salsicha? Só está se jogando lá para frente. Vai pagar? Vai ter que pagar. Uma hora ou outra vai ter que pagar. Agora vai precisar, claro, o empresário, o comerciante desse socorro, porque vai pesar. As coisas não estão funcionando como estavam até aí 1 mês, 2 meses atrás. A roda da economia travou. Agora está voltando e bem devagar. Então não tem fluxo de caixa, não tem dinheiro. Por isso, é necessário aí, claro, por parte das autoridades, esse socorro que venha para que, quando chegar esses tributos, esses impostos para serem pagos, para que aí se consiga renegociar de uma maneira que o empresário, o comerciante, né, tenha condições de pagar, quitar e não também apertar a corda no pescoço e aí depois ter que fechar a empresa por causa disso, né, Salsicha? E dá um alô, porque esse momento agora, e eu já falo em nome dos comerciantes aqui, dá um alô para os deputados estaduais que representam a nossa região. Tem deputado estadual aqui, não tem? Tem, sim, que está eleito com o voto do povo. E os deputados federais que estão lá em Brasília para defender o nosso comerciante, o pequeno agora. É vocês brigar aí pelo comerciante. Porque, como eu falei, ele está empurrando com a barriga. Ok, primeiro o comerciante, o empresário, não tem dinheiro para pagar o imposto agora. Ok, deu aí essa carência. Só que lá na frente vai vir 2. E aí, se não der o BO agora para o empresário, pode ser que dá lá na frente. Porque ele não vai ter condição de pagar esses 2 impostos de uma vez. Então, alô, deputados estaduais do nosso Paraná! Porque para falar vocês são bonitos. Alô, meu povo, estou trabalhando pelo nosso povo do Brasil, nosso povo maringaense, nosso povo... Eles falam bonito, né?
Eu quero ver agora vocês falar bonito com o governador, com os secretários lá em Curitiba, para ver o que pode fazer para salvar os empresários, os pequenos aqui no interior, no estado. E quando tem muitas empresas que têm que pagar tributo federal, é vocês conversar lá com o Bolsonaro, conversar lá com os ministros para ver o que pode fazer para salvar nós, comerciantes, empresários aqui da cidade que estamos nessa dificuldade. Então, ajuda, moçada. Ajuda, não é só vir pedir voto, não. Vocês têm que agora defender o nosso povo que está precisando para não mandar o funcionário embora. Porque aí vem o tributo, aí a primeira coisa que o empresário fala assim, meu Deus, vou ter que demitir, vou ter que mandar um funcionário embora, vou ter que mandar 2 funcionários embora, porque esse dinheiro é para ajudar a pagar o imposto. Então agora está na hora dos deputados. Vamos, moçada. Tira o pé do chão. Mas não é vocês esperar daqui 3 meses para vocês começar a correr atrás, não. Nós já estamos falando agora para vocês correr atrás agora. Quando chegar lá os 2, 3 meses, já ter o assunto resolvido. Vai? A bola é dos 6, ó. Segura aí. Eu não tenho nenhuma bola aqui para jogar, senão eu... Joga aí, ó. A bola é dos 6. Defende aí os empresários, os comerciantes aí. Vamos? É o que nós precisamos nesse momento dos deputados, tanto estaduais como deputados federais também. É agora que vocês têm que mostrar força para defender os pequenos, os grandes também, todo mundo que está passando por dificuldade. Se vocês ajudar com projetos, com lei lá em Curitiba e também em Brasília, eu tenho certeza que vai ser menos demissão aqui na nossa região.